Olha aí, gente, estamos recebendo duas figuras, dois jovens da política que estão disputando um candidato a deputado federal, Daniel Sorange, que foi secretário de saúde da cidade do Rio de Janeiro no governo do Eduardo Paes, colega de trabalho de Aquiles Barreto, e o outro aqui, ó, é o Luiz Cláudio, que foi secretário de Finanças de Mangaratiba. Essa dupla tá batendo uma bola redonda aqui na região dos Lagos e aproveitando a visita, eles vieram aqui na sede do portal RC24H e você vai conferir com a gente esse bate-papo na íntegra. É só ficar ligado, tá bom? Valeu, rapazes. Tchau, obrigado. Estamos aqui, minha gente, fazendo um bate-papo exclusivo com duas figuras da política do estado do Rio de Janeiro que estão vindo visitar aqui a sede do portal RC24H e também aqui a nossa base do jornal O Dia, na região dos Lagos. O Luiz Cláudio, que é foi secretário de Finanças de Mangaratiba, e o secretário de Saúde, aliás, foi secretário de Saúde do governo Eduardo Paes, o Daniel Sorange. Eles estão fazendo uma visita à região dos Lagos. Ambos são pré-candidatos a deputado. O Luiz a buscar uma vaga na Alerj, já o Daniel, que era uma das 513 cadeiras lá do Congresso Nacional, e a gente vai conversar um pouquinho para saber da história deles e também dessa visita. Estão aqui passeando e ao mesmo tempo dialogando em busca de parceiros, construir um diálogo que seja oportuno para envolver de maneira geral a população e o eleitorado. Muito obrigada pela visita de ambos aqui na sede da RC24H. Renata, é isso, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com o Luiz Cláudio. É muito bom estar sempre perto do secretário de Finanças, que é secretário de Saúde, disputa orçamento, né, Luiz Cláudio? Você sabe quanto isso é importante. Eu tenho uma pauta muito específica e eu defendo a construção de um sistema de saúde melhor. É isso que eu trabalhei minha vida inteira. Eu fui secretário 2 vezes da capital do Rio de Janeiro. A gente conseguiu avançar muito em algumas políticas públicas de fortalecimento do SUS lá, que são importantes para o país. Eu não quero me afastar da minha área. Eu sou servidor da Fundação Oswaldo Cruz, sou médico. Médico sanitarista, né? Médico sanitarista. Tive a oportunidade e o desafio de conduzir as pandemias de gripe suína na cidade do Rio de Janeiro, ao H1N1, de dengue, zika, chikungunya e agora da Covid-19. Eu acho que a gente pode construir um sistema muito melhor. Infelizmente, eu acho que na nossa região, na região dos Lagos, a gente tem muitos problemas hoje na organização do sistema de saúde. Isso começa desde a fragilidade que a gente tem na organização da rede básica de saúde. Infelizmente, a maioria das unidades de saúde da região são espaços improvisados, são em casas alugadas. A gente pode ver até os municípios mais ricos da região, como, por exemplo, Maricá, que tem muito royalties, que tem muito dinheiro, que infelizmente as unidades ainda de saúde, muitas delas são em casas improvisadas, não foram construídas para ser uma unidade básica de saúde. Cabo Frio tem uma promessa do prefeito atual de chegar a 100% de cobertura de saúde da família em Cabo Frio, que é a principal cidade da região, mas infelizmente o que a gente vê ainda é um cenário muito ruim de cobertura. É uma das piores coberturas do estado, é uma das piores coberturas em cuidados de pré-natal. Também tem uma dificuldade imensa em cuidados simples de hipertensão, diabetes. Só para a gente ter uma ideia, a maior parte das unidades básicas de saúde não consegue fazer coleta de exame de sangue. E no Rio de Janeiro a gente avançou muito no modelo, que depois foi copiado por outras cidades do país, na Mesquita também avançou muito, que foi o modelo das clínicas de família. Então, ter uma unidade específica, uma estrutura bem construída para abrigar as equipes de saúde da família, facilita muito o trabalho. Infelizmente, isso é um problema da região, mas é um problema do Brasil todo. E investir em atenção primária é fundamental para organizar o sistema. Bom, você já está deixando claro aqui, né, Daniel, que você já tem uma pauta, uma agenda para tratar caso
você conquiste realmente uma vaga em Brasília, ou seja, você vai focar nessa questão da saúde de atenção básica. E o desafio de uma pandemia, eu acredito que deve ter feito de você uma pessoa muito mais, com mais noção da realidade, uma experiência que vai permitir, talvez, aplicar algo do que você aprendeu, porque ser secretário de saúde de uma cidade como Cabo Frio é mole, né, gente, que tem 220, 230 mil habitantes, mas uma cidade como Rio de Janeiro, ainda mais vindo depois de um governo controverso como foi o do ex-prefeito Crivella, eu imagino que de cara ter uma pandemia, eu imagino que é um desafio tremendo e isso te deu uma noção para você buscar algo que seja mais dentro da necessidade atual em Brasília e fazer com que as coisas aconteçam. É isso a sua agenda, é essa a sua defesa? É isso, essa é a minha defesa. O Luiz Cláudio caminhou comigo, me ajudou muito. É porque vocês estão fazendo uma dobradinha, né, gente? Do PSD. Me ajudou muito no combate à pandemia, também na cidade do Rio. Luiz Cláudio é vice-presidente da Mocidade, né, Luiz Cláudio? A gente teve a oportunidade de montar um polo de vacinação na Mocidade. E foi um momento muito difícil também para as escolas de samba, foi um momento muito difícil para a sociedade carioca, de maneira geral. 2021 foi um ano muito triste. Mas, Renata, dá para a gente construir um sistema de saúde melhor do que a gente tem hoje. E a gente só consegue construir um sistema de saúde melhor se a gente tiver apoio político. O Sistema Único de Saúde vem encolhendo a cada ano. Não dá para a gente pensar numa região, como a região de Cabo Frio, e a gente pensar em não ter um hospital universitário público que possa atender a alta complexidade daqui. Não dá para a gente achar que a UERJ não precisa ter um hospital forte aqui, de fato, com capacidade de atendimento. Então a gente tem muitos desafios que podem ser superados se a saúde for prioridade. O governo federal arrecadou 1,9 trilhões de reais no ano de 2021. Se a gente for olhar o orçamento do Ministério da Saúde, ele cai de 20 bilhões de reais para 160 bilhões de reais. Uma perda importante de orçamento que vai impactar na vida das pessoas. Hoje, aqui na região dos Lagos... Logo após a pandemia. Não, nem acabou, né? De verdade... Exatamente. Enquanto a gente vê outros países aumentando a participação do orçamento em saúde, a Inglaterra na pandemia saiu de 17% de todo o imposto pago para 21%, um aumento muito expressivo. Porque a pandemia vai deixar um legado de muitas doenças acumuladas. Vai ter um prefeito nesse país que não vai ter um aperto financeiro com a falta de orçamento do Ministério da Saúde, e não vai ter um prefeito nesse país que não tem que resolver um problema de 2 anos de acúmulo de doenças que foram negligenciadas. Então, isso vai desde a atenção primária, em vacinas que não foram aplicadas e que precisam ser aplicadas agora nesse período. A gente está vendo um cenário muito perigoso em relação ao sarampo, em relação a outras doenças, mas também vai para doenças de alta complexidade. O número de cânceres que não foram diagnosticados e que vão aparecer agora é imenso, vai crescer demais. Então a gente tem um desafio imenso, né, Luiz Cláudio? Importante. De conseguir ter um sistema de saúde mais forte. Para ter um sistema de saúde mais forte, a gente precisa ter disputa, e é na disputa política que a gente pode fazer isso. Na Constituição de 88, quando se criou o SUS, a gente tinha uma bancada muito forte de pessoas que defendiam o Sistema Único de Saúde. Essa bancada praticamente desapareceu. Hoje a gente é muito raro você ver um deputado estadual ou um deputado federal que defende a construção de um Sistema Único de Saúde mais justo, mais equânime, que possa equilibrar, de fato, a saúde entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. Então a gente tem um desafio imenso, que é retomar a essência desse sistema, um sistema que se propõe a redistribuir renda, que se propõe a cuidar das pessoas que mais precisam, mas também que se propõe a organizar a saúde da população como um todo. Na pandemia isso ficou muito claro, né? Muito evidente. Se a gente não tivesse a construção de um sistema único de saúde, muito mais gente tinha morrido, muito mais gente do que morreu. E a gente sabe que não precisaria
ter morrido tanta gente como aconteceu. Deixa eu falar um pouquinho com o Luiz Cláudio, que está aqui também. O Luiz Cláudio foi secretário de Finanças de Mangaratiba, é vice-presidente da Mocidade Independente Padre Miguel, e a gente estava conversando aqui sobre a importância do carnaval. Ele é lá da região da chamada Costa Verde, mas está vindo também buscar esse diálogo aqui na região dos Lagos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Luiz? Isso aí, Renata. Primeiramente, agradecer você por abrir esse espaço para nós estarmos aqui debatendo as políticas públicas, não só da região dos Lagos, mas com todo o Estado. Agradecer demais o Daniel Sorães, esse professor, esse grande amigo, que eu tenho aprendido muito com ele, a dinâmica da saúde, a questão do SUS, enfim, eu tenho aprendido demais com ele, que minha formação não é na área médica, é na área empresarial. Tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Finanças em Mangaratiba durante 4 anos, sou vice-presidente da Mocidade, então eu sempre tive uma relação muito próxima da comunidade e sempre debati muito os temas políticos enfim, eu encarava de perto a realidade da vida das pessoas, e com isso tudo, essa experiência que eu tive em Mangaratiba, eu resolvi vir a pré-candidato a deputado estadual, conheci o nosso amigo aqui, Daniel Sorães, ele leva o PSD e lá a gente constrói uma parceria muito interessante. E assim, se tratando de região dos Lagos, é muito parecido com a Costa Verde, né? Eu cheguei aqui, já tem um dia na região dos Lagos, tenho debatido muito com toda a população de Cabo Frio, já estive em Búzios, e assim, é uma região, como a Costa Verde, uma região que nós temos a questão do turismo muito forte, mas falta sim políticas públicas para realmente fomentar a parte base de empregabilidade, de autossustento. Eu tenho visto uma cidade muito promissora, mas com questões que a gente pode estar debatendo na rua, debatendo com a população, se Deus quiser, na frente da LERJ, debatendo com os prefeitos da cidade. É questão de base, né? A gente roda uma cidade tão promissora, com problema de saneamento básico, problema de transportes escolares, universitários, transporte público para a população mesmo. Eu acho que são pautas interessantes. A questão do esporte também da cidade, debati muito com alguns núcleos e realmente acho que precisa de investimento nessa área. E assim, Sorães, você hoje, batendo esse papo, vamos ter uma reunião hoje em Búzios também com um grande número de pessoas, a gente poder entender melhor. Eu acho que é isso, a política é isso, é diálogo, é o contato, a gente rodando o estado todo, estamos tendo a oportunidade de conhecer de fato os anseios da população local. Mas uma coisa eu te falo, Sorães, desde já, Renata, rodando bastante estado, eu vejo que os problemas só estão mudando de lugares. Então a gente precisa sim de pessoas novas na política que tenha vontade e não fazer politicagem, e sim poder realizar realmente os anseios da população. Eu acho que é isso que falta em muitos locais. São caras novas que possam estar vindo transformar vidas, que hoje o nosso propósito dessa candidatura, Renata, é assim transformar vidas. Nós conhecemos a máquina pública, tivemos à frente de secretarias importantes, então sabemos como funciona a parte política e a parte técnica. Como vice-presidente da Mocidade, tive muito contato com a população, então sabemos o que de fato elas precisam, que é emprego, geração de empregos. A cidade passa hoje uma crise na área do turismo de mais ou menos 700 milhões de reais nos últimos anos, pela questão da criminalidade. Então eu já enxergo na região dos Lagos, o 25º Batalhão, precisando de mais efetivos. Com tudo isso, sem dúvida nenhuma, vai agregar de volta um turismo mais forte, um turismo mais eficaz na região. Então, Renata, muito obrigado por essa oportunidade que você está nos dando, está batendo esse papo aqui, dialogando, conhecendo os anseios da população. Esse contato é muito importante. Eu queria que vocês falassem a importância da região dos Lagos no mapa do estado do Rio de Janeiro. Porque quando figuras da política, especialmente o Daniel, que foi secretário de uma secretaria tão importante na capital do Rio de Janeiro, com uma das maiores lideranças políticas do país, o Eduardo Paes, então quando faz essa busca para a região dos Lagos, você que está em Mangaratiba, que é uma região que concorre com a nossa em termos de fluxo turístico, que fica aquela competição Costa Verde, região dos Lagos, eu queria saber por que vocês estão dedicando vir aqui à região dos Lagos, buscar os municípios para dialogar e encontrar parceiros. Renata, primeiro queria falar que a gente está montando uma nominata, um grupo de candidatos no PSD, que é um grupo de candidatos com alinhamento. A gente tem
Nosso presidente do partido hoje é o prefeito da capital, o prefeito Eduardo Paes. Tem muitas coisas que a gente pode e precisa aumentar a integração no nosso estado. A saúde talvez seja um dos maiores desafios, mas a gente tem outros desafios e outras pautas muito importantes de integração, que vai desde a questão do transporte, a questão do turismo e a questão econômica e do que é prioridade do ponto de vista econômico no nosso estado. Então a gente está tentando montar um grupo político que possa de fato influenciar para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Nesse debate também hoje, a gente tem um debate importante, que é a reorganização da máquina do Estado. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro tem uma dificuldade grande de poder se distribuir de maneira mais equilibrada em todas as regiões. Hoje, quando a gente olha os principais equipamentos estaduais e federais de saúde, eles estão concentrados na capital. É verdade. Eles estão concentrados na Baixada. E a gente vê a região dos lagos com um déficit muito grande de equipamentos de saúde e de apoio financeiro. Nem sempre quando a gente passa os recursos do secretários de finanças, nem sempre que recebem recursos do governo federal, eles conseguem executar esse recurso com a qualidade que a gente precisa. Vou dar um exemplo, na pandemia isso ficou muito evidente. Então não basta a gente transferir recurso. Às vezes é muito mais importante a gente executar serviços. E serviços de alta complexidade, normalmente, na maioria dos estados do Brasil, são executados pelo ente federado, que é o Estado, e a União. Na pandemia, a gente viu muita transferência de recursos, mas nem sempre esse recurso consegue ser aplicado com qualidade. Então, como fui secretário municipal 2 vezes, a gente ficou muito próximo, Luiz Cláudio, a gente trocava muita experiência nesse período. A gente precisava ter aprendido com epidemias anteriores ou com pandemias anteriores para não cometer os mesmos erros. Por exemplo, na pandemia de H1N1, por exemplo, o Ministério da Saúde assumiu essa coordenação para si. Que não chegou a ser uma pandemia, ou foi uma epidemia? Foi uma pandemia imensa, né? H1N1 e gripe suína foi uma pandemia imensa, e que já faz tempo a gente lembra menos dela. Claro que muito menor do que a Covid-19. Mas experiência é super importante. Então o Ministério da Saúde conduziu aquela pandemia e definiu que na época o medicamento de escolha era o Tamiflu. Eu vou dar um exemplo, mas ele se aplica a muitas coisas na área da saúde. O Tamiflu era o medicamento de escolha. O Ministério da Saúde avisou a Rocha que só ele ia comprar para a rede pública e para a rede privada. Utilizou o poder de compra do Estado, que é o poder de compra do Estado brasileiro, é imenso quando a gente compara com outros países do mundo, e distribuiu o medicamento de acordo com a necessidade da nossa população. O Ministério da Saúde, nessa pandemia, fez isso com a vacina, de maneira correta. Mas isso podia ter sido feito com outros insumos estratégicos. Então, quando a gente simplesmente transfere o recurso e não executa, ou às vezes essa execução não é planejada, você gera mais dano do que benefício. Então, na compra de testes, por exemplo, claro que uma grande capital, como o Rio de Janeiro, vai ter muito mais capacidade de comprar testes em valores menores do que municípios menores. Claro que Cabo Frio vai ter muito mais condição de comprar teste do que outros municípios da região. Claro que uma rede hospitalar maior vai poder comprar mais do que uma rede hospitalar menor. E quando você faz isso, você começa a colocar uma competição para dentro do sistema que só potencializa lucro, às vezes para uma empresa internacional, e que não traz nenhum benefício para as pessoas. Ou seja, no final, na ponta, o cidadão que está esperando esse teste fica refém dessas negociações de compra e outras questões que às vezes fogem até a análise. Exato, a gente viu nos insumos para kit de intubação, que eram questões muito sensíveis. Dispararam os preços. Os preços dispararam e os municípios maiores compraram e fizeram estoque. Quando eu faço estoque no meio de uma pandemia,
eu prejudico outros municípios. A lei então, da oferta e da procura. Exatamente, da capacidade de compra e da capacidade de pagamento. Então, no Estado brasileiro, tem muitas regras que a gente precisa mudar e que a gente precisa de forte apoio popular para conseguir avançar. Então, ter candidatos com pautas específicas, como essa do Luiz Cláudio e a minha pauta na área da saúde, ela é muito importante para que a gente possa construir um sistema melhor. Isso é para todas as regiões do Estado, e é claro que ter discussões regionalizadas é muito importante, mas a gente precisa pensar na organização do nosso Estado brasileiro de maneira macro, para o país todo. Eu hoje, como servidor da Fiocruz, eu conheci todas as capitais brasileiras, conheço todas as regiões do nosso Estado. Meu pai é do Noroeste Fluminense, eu nasci em Vassouras. Ter uma discussão de integração, uma discussão que a gente possa construir um sistema melhor em todos os locais, é o que está faltando hoje. Significa até economia no final, né? Para o Estado, para o município. Significa economia, eficiência, mais qualidade. Hoje o secretário de Finanças de todos os municípios da Luiz Cláudio tem problemas comuns, que não são problemas simples. O que são esses problemas comuns? Deixa eu ver o Luiz Cláudio falar um pouquinho. O que é esses problemas comuns sugeridos? Na questão da finanças, hoje nós temos muitos casos, eu até conversando com o Sorange, a gente troca muito essa ideia, de alguns secretários municipais que não conseguem saber usar o recurso específico que vem do governo federal. Em muitas cidades, muitos municípios do estado, o valor retorna para Brasília por falta de conhecimento. Não, só para você ter uma ideia, a gente tem uma parte grande das emendas parlamentares que não conseguem ser executadas por conta de N problemas de regras. E essas emendas ficam paradas nos fundos municipais e retornam. O problema da arrecadação hoje dos municípios é um problema gravíssimo. Se você não tem pessoas especializadas para arrecadar, você vai ter muito mais dificuldade para avançar. Sem dúvida. Cláudio, e muitas renúncias de receitas também que muitos municípios do estado tenham feito porque não sabem gerir da forma eficaz o sistema público de gestão. Bom, eu quero fazer uma provocação agora. A gente está aqui com 21 minutos. Eu vou começar fazendo essa provocação pelo Daniel. Pelo seguinte, Daniel, o Eduardo Paes gerou-se uma enorme expectativa no governo dele, nesse retorno ao comando da cidade do Rio de Janeiro, né? Foi uma vitória que trouxe ele à boca da cena do tabuleiro político, mas há muita crítica nessa gestão atual do Eduardo. Muitas reclamações, como por exemplo, situações de abandono da cidade, número de dependentes químicos nas ruas, cidade bastante esburacada. E existe uma fila também para cirurgias eletivas no município do Rio de Janeiro, e isso teve na sua mão. Como é que você se defende dessa crítica? Eu não acho uma crítica. O Eduardo Paes é um prefeito, ele não faz milagre, ele não é mágico. É impossível hoje a gente achar que um prefeito, em um ano, vai resolver todos os problemas de 4 anos de gestão Crivella e no meio de uma pandemia gravíssima. Eu acho que o que a gente se propôs a fazer foi feito no primeiro ano. Qual que era a nossa principal proposta? Resolver a pandemia na cidade do Rio de Janeiro, organizar a rede assistencial, isso a gente fez com maestria, fechando os hospitais de campanha, porque não fazia o menor sentido você montar, e Mangaratiba não fez, Itaguaí não fez, montar um hospital de campanha em tendas e estruturas improvisadas, que na maioria deles nem saiu do papel. No Rio, no 6º dia de governo, a gente fechou o Hospital do Rio Centro e reabriu o Hospital Ronaldo Gazola, que foi referência para a Covid-19 no estado todo, foi o hospital que mais atendeu no estado todo. A gente conseguiu avançar na vacinação da população, na recomposição da estrutura física dos postos de saúde. Todas as unidades básicas de saúde estão em reformas hoje. A gente conseguiu pagar 2 folhas a mais de salário, porque o governo Crivella não havia pago o 13º salário e também o salário de dezembro. Não deixou em caixa também? Não deixou em caixa, mas a gente precisa enxergar que não é... E eu deixei de ser secretário municipal de saúde
para ser pré-candidato a deputado federal, o Luiz Cláudio deixou de ser secretário municipal de saúde, de finanças para ser pré-candidato a deputado estadual, porque a gente sabe que não são só os municípios que vão resolver os problemas da vida das pessoas. E se a gente não tiver uma economia que funcione, que vá para frente, se a gente não tiver um governo federal que aloque os recursos de acordo com a necessidade da população, a gente não tiver um governo de Estado presente, isso não vai avançar. O SUS é um exemplo disso. A gente não pode achar que os municípios vão resolver todas as filas do sistema de regulação. Quando a gente olha o tratamento de câncer no nosso estado, na região serrana, na região dos lagos, próprio noroeste e também na metropolitana, é uma vergonha o que a gente tem. É um tratamento que vem encolhendo, que vem diminuindo, que vem perdendo espaço. A gente tinha uma proposta de construção de um novo INCA, que ia atender o estado todo do Rio de Janeiro, mas também até outros estados, que o prédio do Exército foi demolido e está 7 anos parado e não avança. A gente tinha uma proposta de construção de um hospital estadual na região serrana que não avança. A gente tinha uma proposta de uma maternidade de alta complexidade que também não avança aqui na região dos lagos. Tem o próprio avanço do hospital universitário, da UERJ, que não vai para frente. O sistema de regulação, o número de pessoas que esperam na fila hoje, ele é absurdo. A gente, no estado do Rio de Janeiro, a gente estima que tem quase 800 mil pessoas esperando um procedimento. Isso é muita coisa. E isso é muita coisa quando a gente fala em números, mas quando é a sua pessoa, quando é você, isso é muito mais grave. Seu pai, sua mãe, né? Isso é muito mais grave. Então, se a gente hoje precisa fazer uma cirurgia ortopédica de alta complexidade, a gente tem um instituto que é incrível, que é o INTO, que era para atender o estado todo e outros estados. Hoje, 30% dos leitos lá estão fechados. Então, o Ministério da Saúde já vinha cortando recursos do estado do Rio de Janeiro. A gente vem diminuindo gradativamente, exceto os recursos de Covid, que foram recursos excepcionais. E quando a gente olha para o ano que vem, com 20% a menos, a gente vai ter muito mais dificuldade. Agora, se a gente tem um sistema muito difícil hoje de avançar, os prefeitos estão cada vez mais colocando recursos na saúde, com 20% a menos de participação federal, isso vai ficar ainda mais grave. E a gente nem sabe se realmente a pandemia está na sua reta final, se vamos ter uma nova onda por aí, o que está bastante... É claro que a gente vai ter casos de Covid aumentando. Você acha que tem possibilidade da volta da máscara no Rio de Janeiro, por exemplo? Eu acho que a máscara precisa ser usada de maneira inteligente agora. A gente tem um momento que é gravíssimo em todo o nosso estado, que é a sazonalidade. A gente tem uma baixíssima cobertura de vacinação para gripe. Aqui na região dos lagos é a segunda pior cobertura de vacina para gripe. A gente tem menos de 30% da população alvo vacinada. Infelizmente, o Ministério da Saúde erra quando não libera a vacina para toda a população, porque isso permite o aumento de transmissão, você protege caso grave, mas permite o aumento de transmissão. A gente tem uma cobertura de dose de reforço baixíssima, no estado todo ela não ultrapassa 60%, aqui na região ela fica próxima a 55%, 56%. Então, se a gente não olhar o que a gente está vivendo, a gente vai voltar a ter um problema grave, e aí volta a máscara, volta pessoas sendo internadas, volta a mortalidade, só tem um jeito de resolver, vacina. Então, quem não se vacinou precisa necessariamente usar máscara, não tem opção, porque tem muita chance de ser internado e adoecer gravemente. Quem tem imunossupressão precisa usar máscara. E também idosos que estejam alguma aglomeração, alguma coisa, precisam usar máscara. No momento que a gente tem um cenário muito mais favorável do que a gente tinha anteriormente. Agora, não dá para vacinar. Não, se alguém quiser relaxar. Se alguém quiser falar que está surpreso com o aumento de casos de Covid, é alguém que não sabe nada de epidemiologia ou não entende nada de sazonalidade. É claro que a gente vai aumentar os casos. Por isso, os governos têm que se preparar. Na variante Ômicron, só a cidade do Rio de Janeiro, das capitais, tinha testes para fazer e a gente conseguiu testar a nossa população.
Algumas cidades do estado também tinham se preparado, mas a maioria não se preparou. Faltou teste, faltou capacidade de testar em janeiro desse ano, mas era muito previsível. A gente sabia que ia ter a variante Ômicron subindo. E é muito previsível que a gente vai ter um aumento de casos no próximo mês, porque é a nossa chegada do inverno. Então não tem motivo para faltar Pfizer nas unidades, e está faltando Pfizer nas principais cidades do estado do Rio de Janeiro. Não tem motivo para faltar teste, porque é um período sazonal que acontece todo ano, então não precisa ser nenhum gênio da epidemiologia para saber o que vai acontecer. E precisa estar muito ligado na cobertura vacinal, né? Porque senão a gente vai voltar a ter o que tinha. E isso dá um impacto na economia absurdo. Se eu for contar o drama que a cidade viveu... E instabilidade também, né? Nesse momento. Eu queria trazer um pouco, então, agora, já que eu fiz uma provocação a você, quero fazer ao Luiz. Luiz, você é da região de Mangaratiba, tem lá também sua presença na capital do Rio de Janeiro, conduzindo a escola, né? Estamos ali na diretoria da escola. A pergunta que eu te faço, a região da Costa Verde concorre diretamente com a região dos Lagos. Como é que esse coração vai atuar na hora de buscar se dividir para defender os interesses de duas regiões que estão sempre brigando pelo turista? Esse coração vai dar conta? Renata, é o que eu falo, né? Nós vamos ser deputados do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a minha candidatura, a pré-candidata a deputada estadual, ela vem no momento que a região Costa Verde, a região de Mangaratiba especificamente, estava muito decepcionada com os políticos locais. Imagens de políticos presos, caçados, e a gente vem numa pegada em 2018, no mandato tampão, com o prefeito Alain Bombeiro, a gente poder clarear a região Costa Verde. E lá conseguimos reeleger, ganhar a eleição de 2018, a reeleição de 2020, colocar Mangaratiba em página de novo, positiva. Conseguimos que Mangaratiba seja a cidade mais segura da Costa Verde. Conseguimos que a região voltasse a respirar. A parte da pandemia, na época, estava no topo. O Sorange foi um grande parceiro de Mangaratiba, juntamente com a nossa secretária de saúde. E assim, volto a falar, Renato, seremos deputados de todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos trazer todas as experiências que nós tivemos na Costa Verde, vamos trazer aqui para a região dos Lagos. Eu tenho certeza que essa interface, esse intercâmbio, esse diálogo será muito importante entre os poderes das duas cidades. Tem uma coisa do carnaval também, que tem muita gente que critica, né, Augusto? Você milita também no carnaval, tá ali à frente de uma escola que é uma referência para o carnaval carioca, mas tem gente que acha que botar dinheiro em carnaval é deixar de colocar dinheiro na saúde. Renata, a gente sabe que isso aí é pura politicagem, né? Das pessoas que estão à frente, já tiveram no passado à frente, e pessoas que estão à frente de algum mandato, costumam falar isso. Eu costumo falar que carnaval é investimento, o carnaval não é gasto, né? O carnaval é investimento. E a gente sabe muito bem, como gestores públicos, que nós temos recursos direcionados, públicas direcionadas para cada segmento. Nós temos da saúde, nós temos da educação, nós temos da cultura. Só a cidade do Rio de Janeiro, no período de carnaval, a economia dela gira em torno de 3 bilhões de reais. Então, o que seria da cidade do Rio de Janeiro se não fosse carnaval? Porque o dinheiro realmente que gira na cidade, ele é investido em vários outros formatos, tanto na saúde quanto na educação, enfim. Então, assim, quem usa isso contra a nossa cultura, contra as nossas origens, realmente são pessoas mal intencionadas, são pessoas que querem realmente não contribuir com a sociedade. Gente, nós já temos aí mais de meia hora de bate-papo, estamos aí com quase 32 minutos. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, agradecer a presença de ambos aqui na nossa redação em Cabo Frio e convidá-los a voltar no segundo momento para a gente fazer um debate mais amplo. Renata, já estou sabendo que vai ter um podcast incrível aqui, quero muito poder participar mesmo. Será um convidado, com certeza. Espero também que as pessoas estejam muito atentas nesse período de eleição, de aumentar o debate político. Esse debate é super importante. O principal objetivo da gente estar aqui com essa dobradinha do PSD, tem outros candidatos do PSD que vão esquentar esse debate, é muito importante que a gente debata o avanço das nossas políticas públicas, que modelo de sociedade que a gente quer construir.
É claro que existe o debate ideológico, que ele é super importante também, mas não dá para a gente desconsiderar e ignorar que outras políticas públicas e discussões de políticas públicas merecem atenção nesse processo eleitoral. Então, puxando um pouco para o meu lado da área da saúde, né, Luiz Cláudio, também para o lado da área de finanças, é muito importante que a gente debata uma reforma econômica consistente, uma reforma tributária consistente, uma reforma do aparelho do Estado brasileiro e que a gente possa discutir também que o Sistema Único de Saúde precisa voltar a ser prioridade. A gente não pode viver um momento de pandemia, viver um momento onde o sistema mostra que é necessário e a gente perder recurso. Vai ficar muito difícil para os prefeitos conseguirem sustentar o empobrecimento da população, uma inflação absurdamente alta que a gente está vivendo. Parece que a gente está voltando a tempos sombrios, onde a inflação comia todo o nosso salário, comia todo o nosso poder de compra, e ter o sistema de saúde perdendo recursos. Essa combinação, ela é desastrosa. Ainda faz aquela situação, a migração do cara que tinha o plano de saúde começa a usar a saúde pública justamente por causa dessa inflação, por causa desse empobrecimento das cidades, né? Exatamente, tudo fica mais caro para o sistema de saúde também, tudo fica mais caro para o cidadão. Quando o cidadão está empobrecido e a gente está vendo algo que a gente não via anteriormente, são pessoas perdendo suas casas, indo morar nas ruas. A gente não está falando de morador de rua por conta de críticas de pessoas que têm casa e estão vendo a pessoa morar ali. Está falando porque são pessoas que vivem ali, são pessoas que precisam de direitos básicos e a moradia é um direito básico. Então a gente precisa fortalecer esse tipo de discussão que ficou bastante sumida na última eleição, tanto para os cargos eletivos, para os deputados, quanto para os cargos de eleição majoritária, para os cargos proporcionais e majoritários. Mas o motivo e a principal mensagem que eu queria deixar aqui é que a nossa rodada pelo Estado todo é para fortalecer o debate de políticas públicas. Então a gente precisa fortalecer esse debate. E esse espaço, Renata, para a gente é super importante. Muito obrigado por estar aqui. E espero muito que o Luiz Cláudio consiga, de fato, fortalecer a discussão também na área econômica, para que a gente possa poder ter mais recursos para a saúde e ter mais espaço para o sistema de saúde. É uma loucura para os secretários de finanças, os secretários de saúde, ainda mais secretários de saúde que mais disputam. Já mandar um abraço para os meus colegas que foram secretários de saúde aqui da região. Conto com a ajuda e com o apoio de vocês para fortalecer esse debate. E vamos se grudar aí aos secretários de finanças para que a gente possa também ter recursos para poder avançar. Luiz, Renata, suas considerações. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje, ampliando esse debate. O que o Daniel falou aqui, ele foi super cirúrgico. Essa nossa rodada no Estado, está debatendo políticas públicas, realmente é muito bom para todos nós. A gente aprende a cada dia. Como eu falei, a gente tem uma experiência já no poder público, mas o diálogo do dia a dia com o povo realmente é o que sabe e que passa para a gente a realidade de fato, né, que às vezes a gente como secretário está tão concentrado na máquina pública para fazer o melhor para eles, e é interessantíssimo essa aproximação com o povo. Então, assim, essa rodada no Estado todo é muito importante. Esse canal que você abriu para a gente poder falar um pouquinho da gente, poder falar um pouquinho da região dos lagos, tenho certeza que vai engrandecer a nossa caminhada e a nossa pessoa. E agradecer aqui nosso Daniel Sorange, que é um craque, que é um professor, que é um médico, que é um secretário, se Deus quiser, estará lá em Brasília representando todos nós. Então, pessoal, muito obrigado. Renata, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. E, povo da região dos lagos, espero vocês no dia a dia, nos debates da rua. Hoje estaremos em Búzios, rodando com São Pedro, Araruama, e vamos conversar com Ficam aí até o final de semana todo, não é isso? Isso aí, eu estou até aqui até domingo. O Sorange, eu não sei se fica até domingo, porque tem umas agendas também em outros locais, mas estaremos. Se eu não tiver, eu estarei representando ele. Se eu não tiver, ele me representa. Tenho certeza que será uma dobradinha de sucesso, mas respeitando com certeza os candidatos locais. A gente tem que também aprender muito com eles, debater, é isso que a gente quer, debater políticas públicas.
Renato, mandar um abraço também ao pessoal do consórcio aqui, intermunicipal, também na área da saúde, que é um grande gol. Espero que eles sejam... Foi recentemente criado. Façam muito, muito bem para a população da região, porque quando a gente está junto de maneira integrada, tudo pode avançar melhor. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Eita, agora não quer desligar.